no Êxodo, no capítulo de número 15, no versículo de número 26, capítulo 15, verso de número 26, é um texto longo. Eu prego, depois a gente faz os anúncios. Preste atenção nesse texto. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos. Eu vou ler de novo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Olha que isso é poderoso demais. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Aí a parte final desse texto diz assim: pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que, me ajuda a pregar, eu sou o Senhor que te sara. Vamos orar? Deus e Pai, Senhor, toma cada coração, cada vida, cada pessoa que saiu do seu lar, e também a essas que estão nos assistindo nesse momento, e que daqui desse altar a sua palavra possa ecoar nos corações, e que uma vez liberada, Senhor, daqui por diante, que possamos viver dela, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Se tem uma coisa que Deus tem falado poderosamente comigo nesses dias, é: vou sarar a vossa terra. Existem algumas coisas que nós temos liberado nesses dias. O que, pastor? Eu digo que Deus vai quebrar toda a esterilidade. Deixa eu liberar. A estéril vai ser mãe de filhos. E quando eu digo quebrar a esterilidade, eu não estou falando somente na questão da mulher que não conseguiu dar à luz. Também estou falando disso. Eu estou falando que no mundo espiritual, aquele que não produzia, aquela que não frutificava, vai frutificar. Você está entendendo? Quando eu vou para a palavra, eu vou observar que uma árvore, ela não sente dores para frutificar. Ela frutifica de forma automática. Então não existe dores para que uma árvore frutifique. Não. O que acontece com ela faz parte da naturalidade da vida. É certo que quando Jesus chega diante de uma figueira, eu ainda vou entrar no texto para você entender o contexto, e ele vai procurar figos nessa figueira, a Bíblia diz que ele não encontra, e ele vai liberar uma palavra sobre essa figueira, dizendo que de ti
nunca mais nascerá frutos. E aí é um complemento no texto para a explicação do mesmo, que diz o seguinte: se bem que não era tempo de figos. Olha que coisa louca. Jesus chega diante de uma figueira, a Bíblia é clara, diz que ele está com fome. Ele procura por figos e não encontra. Por não encontrar, ele libera uma palavra sobre ela. Passado alguns dias, os discípulos vão ver essa figueira, que outrora tinha uma folhagem bonita, agora completamente seca. Jesus vai orientar os seus discípulos a esse respeito, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito do complemento do texto que diz que, se bem que não era tempo de figos, eu já te expliquei isso aqui. Por que ele vai procurar por figos, por frutos, fora do seu tempo? Porque ele, como Criador, 100% homem, 100% Deus, ele sabia que a mesma figueira produzia o figo temporão, o figo fora de tempo. Era um fruto menor, porém muito mais adocicado do que o figo no seu tempo de produção. Então Jesus não vai procurar o figo que ela produzia no seu tempo normal, não. Ele vai procurar por um fruto que ela produz fora do seu tempo, chamado de fruto ou de figo temporão. E quando ele chega lá, diante da figueira, em outras palavras, ele diz: tu podia ter produzido e não produziu, tu podia ter dado e não deu. E automaticamente ele vai entender que ela não produziu porque não se esforçou para produzir. E aí ele libera uma palavra sobre ela: se não produziu, não vai produzir mais. Ponto. Você teve todas as oportunidades do mundo para produzir. Se não produziu, não produzirá mais. Ponto. E os discípulos vão ficar encantados com tudo isso, com o poder de um Deus que é capaz de liberar uma palavra por ser conhecedor de todas as coisas. E nós vamos olhar para esse texto, nós vamos observar que junto com esse texto tem todo um enredo, tem toda uma história. Que história é essa, pastor? É a história de um povo que agora está sendo conduzido por Moisés para um lugar diante de uma fonte que se chama Mara. Para você ter noção, no versículo de número 22, nós vamos observar que fez Moisés, eu vou ler com você para você entender o sentido do texto. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam, me ajuda, quantos dias? No deserto. E o que o texto diz? Que eles não acharam. Claro que se o texto está dizendo que eles não acharam água, é porque eles estavam à procura de água. Uma caminhada de 3 dias, e o desejo deles era por água. Deus, conhecedor de todas as coisas, sabia de cada passo que estava sendo dado. O texto diz, no versículo 23, que afinal eles chegam até uma fonte de água chamada Mara. Só que o texto diz
que não puderam beber das águas de Mara, porque as águas de Mara eram águas amargas. Então você imagina um povo com sede, conhecido como povo de Deus, está caminhando pelo deserto, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Agora eles chegam diante de uma situação que na mente deles, eles estão diante da provisão. Vão se deparar com uma água, e é claro e evidente, para que eles soubessem que essas águas eram amargas, alguém teve que beber das águas. Alguém bebe das águas de Mara e diz: olha, essas águas são amargas. De repente, estou conjecturando, vai precisar vir outros para se certificar que realmente as águas de Mara eram águas amargas. Cada um dos que vem percebe que as águas de Mara eram águas amargas. Eles estão diante de uma situação tão constrangedora. É bom ressaltar que 10 quilômetros após essa fonte chamada Mara, 10 quilômetros após, Deus preservou 12 fontes. Já te dei aqui o spoiler. Então mais à frente, nós não vamos falar disso agora. Existem 12 fontes separadas, com águas boas. Só que antes das águas boas, eles vão se deparar com águas amargas. Eu continuo no texto, no versículo 24, para um sermão textual, para você entender. E no versículo 24 aqui esconde algo que não é explícito. O texto diz: e o povo, me ajuda, e o povo murmurou, solta aí, e o povo, claro, contra Moisés, virando para Moisés e dizendo assim: que havemos de beber? Ah, Moisés. Eles vão murmurar, vão virar diante do seu líder, aproximadamente 2 milhões de pessoas, dizendo para Moisés: o que havemos de beber? É claro que a murmuração deles vai além, porque todas as vezes que eles murmuravam, eles lembravam do Egito. Só que no Egito eles eram escravos. O que eu disse? Eles eram escravos. Só que o texto, como eu disse para você, que aqui esconde algumas coisas, aonde a hermenêutica do texto, a ciência da interpretação bíblica, vai nos dar a capacidade de trazer à luz, junto com a exegese do texto. Nós vamos aprender que quando o texto diz: e o povo murmurou contra Moisés, nós estamos falando de 12 tribos, nós estamos falando de... Só que nem todas as 12 murmuraram. Houveram tribos que decidiram não levantar a voz contra a sua liderança e não desafiar o Deus da sua liderança. Ó que coisa! Então, quando diz que o povo murmurou, nem todos tiveram coragem, ainda que pensando, guarda isso, para tu nunca mais esquecer. Nem tudo que tu pensa
você deve falar. Tem um ditado que diz que sinceridade demais é falta de educação. Então, se você está diante de alguém que o nível dessa pessoa é acima do seu, vigia no que fala. Para o crente, como funciona? Eu estou com o meu joelho aqui, quase que eu dei um tapa no meu. Você sabe que o pastor caiu de moto junto com a pastora, né? Eu ia dar um tapa no meu joelho. Para a vida do crente, o que vale é joelho dobrado. Porque quando você ora, o inferno estremece. Porque quando você ora, o céu se movimenta. Porque quando você ora, o impossível torna-se possível. Porque quando você ora, Deus é aquele que arruma a casa. Diga assim: o meu Deus é aquele que arruma a casa do jeito dele. Repita, diga assim: se ele quiser, ele tira. Se ele quiser, ele põe. Ele faz o que ele quer. Então hoje a gente faz um esforço a mais, se empolga, né? Aí a minha dor aqui. Eu estava contando ontem eu queria muito estar com a Andréia na inauguração do salão dela. E na parte da tarde, vou abrir um adendo aqui rapidinho. Na parte da tarde, irmãos, eu prendi um espirro. Eu estou com 2 costelas fraturadas, né? Foi na quarta-feira passada. E eu prendi um espirro e aquela coisa toda, aquilo foi me dando. Quando eu espirrei, irmãos, mexeu com o tórax. A dor que eu senti na minha queda era a dor que veio ontem. Difícil demais. Só que eu volto para o texto, porque isso aqui é mais importante do que a minha dor. O texto me mostra que houveram tribos que decidiram não murmurar. E hoje eu quero pegar você aí no seu lugar. O que é isso, pastor? Beberam de águas amargas sem murmurar. Só você sabe as águas amargas que você vem bebendo, sem ter coragem de abrir a tua boca, sem ter coragem de murmurar, porque tu entende que tudo que vem de Deus é bom, e que Ele nunca te colocaria num lugar que você viesse sofrer ao ponto de perder o desequilíbrio da vida. Ele nunca vai te provar acima da sua capacidade. Ele nunca vai te fazer viver o que você não tem condições de viver. Ele nunca vai te pedir o que você não tem para dar. Eu estou falando, missionária Cleia, de mulheres como a irmã que beberam de águas amargas e hora nenhuma levantou a sua voz para murmurar perante o Deus que você serve. E tem gente murmurando, mas não importa. O que importa é que você decidiu não murmurar. Você decidiu que se é de águas amargas que Deus está me tratando, é delas que eu quero ser tratado. Entenda uma coisa, repita comigo, diga assim: verdadeiros amigos são como remédios amargos, que no início amarga a boca, mas que para o final é vitória. Você está entendendo? Diga amém. Verdadeiros amigos são aqueles que têm coragem de te falar o que pensam, guardando, é claro, as palavras boas, para que você possa sair curado. Eu estou falando hoje que existe um Deus que às vezes antes das 12 fontes que Ele tem separado em Elim, Elim, irmão, que significa lugar de descanso. Você vai acompanhar no texto.
Antes do lugar de descanso, Ele vai tratar você com águas amargas. Ó, o povo murmura, Moisés vai clamar ao Senhor, pode. Moisés clama ao Senhor, diz o texto. O Senhor mostrou uma árvore. O que Deus mostrou para ele? Que já existia. Então repita comigo, já existia uma árvore. Dessa árvore ele vai arrancar um pedaço de graveto da árvore, um galho da árvore, e vai lançar sobre Mara, sobre águas amargas. Agora entenda uma coisa: se o propósito de Deus era que Mara se tornasse as suas águas amargas para sempre, assim aconteceria. Só que depois do processo que as águas amargas vão se tornar boas, depois que eles vão embora, as águas voltam a ser amargas. Não entendeu? Porque você foi tratado, mas vai chegar alguém que vai precisar ser tratado também. Então vamos entender, já havia uma árvore plantada naquele lugar? Sim, já havia. Pastor, até aí eu entendi, tá? Você entendeu que no meio desse amargo tão doloroso, tão doído, de uma dor tão doída que você vive, o Senhor preservou algo capaz de fazer com que as tuas águas amargas se tornem boas? Você reparou que já tem algo que Ele preservou, que já existe? Não é que Ele vai fazer, vai criar, não! Já existe. Mas o que acontece conosco, pastor? Eu te digo, você está com seus olhos tão fitos na amarguez das águas que você tem bebido, que você não tem olhado para o lado e não tem visto que Deus tem preservado coisas. Posso ficar só em coisas ou você quer que eu prossiga? Que Deus tem preservado amigos, que Deus tem preservado pessoas. Você está tão dentro você está vivendo essa amarguez de forma tão doída, tão dolorosa, tão que você não tem observado que Deus tem preservado pessoas. Sabe aquele dia mau em que você recebe uma mensagem e às vezes essa mensagem é: não desiste não. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no seu versículo de número 1, eu volto ao texto daqui a pouco, estou no 25. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1, diz: portanto, o que diz o texto? Portanto, também nós, visto que temos, a rodear-nos grande nuvem de testemunhas, não é isso que diz? Repita comigo: grande nuvem de testemunhas. Eu classifico aqui 3 tipos de pessoas ao teu redor. Aquelas que estão dizendo assim: eu não acredito que ela vai sair disso, ele vai conseguir sair disso. Eu não acredito que ele vai dar certo, que ela vai dar certo. Eu não acredito no negócio que ela abriu, eu não acredito. Tem gente que não está acreditando. Segundo tipo de pessoa são aquelas que estão dizendo: eu também não acredito, mas se acontecer na vida deles, eu vou buscar o Deus que eles servem, porque se acontecer na vida deles, vai acontecer. Se esse marido voltar para casa, o meu também vai. Se essa esposa voltar para casa, a minha também vai. Se esse filho voltar para casa, o meu também vai. Se a porta se abrir, vai se abrir para mim também. Se o milagre acontecer, vai acontecer na minha casa também.
Tem gente, o segundo tipo, que não acredita, mas está te observando, dizendo: como eu queria que acontecesse, porque se acontecer, eu quero servir o Deus que ele serve, eu quero servir o Deus que ela serve. Você está entendendo? Terceiro tipo de pessoas são aquelas que vão dizer para ti: vai dar certo. Tem alguém próximo de você, vira para ele e diz assim: vai dar certo. Diga assim: siga em frente. Diga assim: Deus está no controle de tudo. Diga assim: não há quem possa impedir a poderosa mão de Deus sobre a tua vida. Diga para essa pessoa: continue crendo. Diga para essa pessoa: continue orando, pois no momento certo Deus vai bradar do alto, e a vitória que tu espera, ela vai se cumprir. Tem gente dizendo: vai nascer, é para Jesus, pode bater. Eu atendi uma pessoa de uma outra igreja, que foi endereçada por uma outra no Instagram, me chamou e disse: pastor, o senhor pode me atender? Eu falei: posso. E à medida que eu conversava com ela, o Espírito falou comigo, e eu disse para ela: eu não sei porque que Deus está me falando isso, mas o Deus que eu sirvo me leva até uma história que a Bíblia fala a respeito de uma mulher chamada Sunamita. E a Bíblia diz que Eliseu, o profeta, chega para Geazi e diz: Geazi, por tudo que ela tem feito por mim, por ter construído um quarto, ter posto nele uma cama, ter posto uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que todas as vezes que eu passasse por aqui cansado, eu pudesse me reclinar. Por tudo que ela fez por mim, vê o que falta para essa mulher, porque eu quero abençoá-la. Pela dedicação dela, Geazi olha, desce e diz: meu Senhor, não lhe falta coisa alguma. Essa mulher tem tudo. Seu esposo é alguém com posses, mas meu Senhor, eu não ouço choro de criança. O que eu disse? Eu não ouço choro de criança. E eu disse: olha, eu não sei por que eu estou te dizendo isso, mas o Deus dos céus hoje me manda liberar sobre a tua casa choro de criança. Eu não sabia das suas impossibilidades. Quando chega hoje, ela me manda um recado dizendo: pastor, a paz do Senhor. Eu disse: a paz. E ela disse: então, pastor, hoje eu vim aqui para contar o testemunho daquilo que eu estou vivendo. Ela disse: pastor, estou grávida, estou gerando um filho. Pastor, você não tem noção, porque esse filho já mexeu na estrutura do meu casamento, já mexeu com a minha família, com a minha parentela. Eu vim te dizer que assim é o Deus que eu sirvo. Ele hoje manda eu liberar sobre a... Ei! Tem gente que acredita em você, tem gente que está torcendo por você, tem gente que está vibrando por você, tem gente que está dizendo: vai acontecer. Mas volta ao versículo 25 para a gente prosseguir. 26. Volta ao 25 eu recapitulo. Vai, obrigado. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Oh, meu Deus, eu tenho pedido a Deus: Deus, me mostre coisas que já estão prontas. É isso que eu tenho pedido. Eu tenho dito para Ele: Senhor, me mostre coisas que já estão prontas. Porque existem coisas prontas, querida, prontas. E de repente, Paulinho, a gente ainda não conseguiu contemplar o que está pronto. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Oh, Moisés, se tu soubesse que essa árvore vai ser o instrumento para tornar as águas amargas em águas doces, que essa árvore vai ser o instrumento. Deus está dizendo que usa árvores quando necessário, mas na maioria das vezes Ele usa pessoas para pessoas.
pessoas para pessoas. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que vai usar pessoas para chegar na tua vida, em nome de Jesus. Pessoas, ei! Eu grito, irmãos. Gostou? Vai precisar procurar outra igreja. Vai. As águas. Nós temos duas Lucianas na mesma reta, assim, ó. Com dois esposos diferentes, graças a Deus por isso. Na primeira, meu Deus, manda eu te dizer, vou fazer com que os teus filhos floresçam. Através da vida deles vai vir o recurso que tu espera. Vai vir a honra que te aguarda. Vai vir sobre a tua vida. Pois tem um Deus que te contempla. Senhor, manda eu dizer, diga para ela que ela é daquelas que até para murmurar prefere entrar no quarto, porque não quer que eles contemplem, não quer que eles percam a fé, não quer que eles percam. Você está entendendo o que Deus está falando? E você se recolhe, mas o meu Deus diz, diga para ela que eu sou o Deus que contemplo ela, as lágrimas que descem, as palavras através de sussurros que saem da sua boca, e aquelas que não saem, Deus está dizendo, pois eu contemplo o teu coração. O Senhor está virando para ti. Deixa eu ir para o 26, que eu preciso liberar isso para a vida dela. E aí, quando chegar na tua vida, aí vai chegar na vida da Luciana que está atrás de você. Em nome de Jesus, coloca o 26, querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, versículo 26. Em nome de Jesus, o Senhor sara a sua casa, a sua terra, a sua família, a sua vida. Hoje Deus está sarando neste lugar. Não sou melhor que ninguém, mas se não for Deus, eu coloco o meu ministério em jogo. Isso é para vocês duas. Vinte e cinco. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram, me ajuda, vai, doces. Depois disso, olha o que o texto diz: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Quero falar com você que está sendo provado em meio às águas amargas de Mara. Aguenta firme, segura a onda, conta até 20, respira mais uma vez, aguarda, não desista. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pleno conhecimento da verdade é suficiente para arrancar todas as mazelas das nossas vidas.
Não é a verdade que liberta. Não, pastor, não. É o conhecimento da verdade que liberta. E quem é a verdade? Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você está entendendo? Diga amém. Aí vem o 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, Jesus. Aí ele diz: nenhuma enfermidade virá sobre ti. Quando ele fala sobre isso, ele fala a respeito de completude. O que eu falei? Completude. Qual é a diferença? Que quando eu falo de completude, eu entendo o que significa complemento. Complemento é aquilo que precisa massagear o meu ego, para que eu continue caminhando. Vou te dar um exemplo prático. A Bíblia diz que Elias, o anjo, vai servir Elias com pão e água. Ele vai comer e vai caminhar 40 dias. O que diz o texto? Vai caminhar quantos dias? 40 dias. Pela força do pão e da água. Não é isso? O anjo abençoa. Complemento. Completude. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 11. Depois que Jesus é tentado, depois de 40 dias no deserto, depois de que tudo isso passa, com isso, me ajuda porque isso é forte, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos. Ele não foi servido antes, foi servido depois. O outro precisou de pão e água. Então esse não é o meu referencial, ainda que como profeta é o maior dos profetas. O meu referencial é Cristo. Ele me ensina que primeiro eu sou tentado, não acima das minhas capacidades, e depois eu sou servido. Então Deus vira para você e diz: você pode sim, você suporta sim, você aguenta sim, fique firme. Aguente firme, porque o teu referencial é um demonstrativo que se ele venceu, você também vai vencer. Eu encerro. Guardares todos os seus estatutos, que Moisés é ousadíssimo, junto com Arão. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou. Pastor, eu preciso de uma palavra para hoje. Essa é a palavra. Pois eu sou o Senhor que te sara. Precisa de uma palavra para hoje, para a tua casa, para a tua vida? Essa é a palavra, porque eu sou o Senhor que te sara. Ela é bem conclusiva. Ela não deixa dúvida. Eu sou o Senhor que te sara. Não tem um mais ou menos. Não tem um meio termo. Então eu não sei o que você vem, ou o que você... Quando eu digo vem carregando durante muito tempo. Qual é a mazela que vem tentando te impedir de ser um adorador? Uma coisa eu sei. Hoje eu quero te apresentar o Senhor que te sara. Você recebe aí o Senhor que te sara? O Senhor que te sara de toda dor. O Senhor que te sara de toda angústia. O Senhor que te sara de todo... Você entendeu isso aí? Que hoje, diga assim, hoje, diga com fé na unção, diga hoje, eu tive um encontro com o Senhor que me sara. Me sara, diga assim. Repita comigo, diga assim: todos que passaram por Jesus,
que tiveram um encontro com Jesus, nenhum deles saíram da mesma maneira. Isso significa que se o meu encontro é com o Senhor que me sara, você hoje sai daqui sarado pelo poder do nome de Jesus. Você entendeu? Você pode levantar a tua mão aí? Você pode bater palma para Jesus? Diga assim: primeiro Ele me sara. Vem cantar essa canção, Clarinha. Diga assim: primeiro Ele me sara, e depois Ele me apresenta. Diga para a pessoa que está do teu lado que existem capítulos mais longos, mas que no final é bênção. Só que dentre os capítulos mais longos, Deus também coloca versículos longos, que no final te sara. Depois que tudo isso acontece, depois que o cenário está desenhado, aí vem o 27. Vamos ler devagar para a gente contextualizar. Vamos ler até Elim? Vai. Então, por que não foram direto? Por que não foram direto para Elim? Por que tiveram que parar em Mara? Porque vão existir algumas coisas que você não vai entender. Mara faz parte do processo para você chegar em Elim. Pergunta assim: pastor, o que significa Elim? Mais forte, vai. Pastor, o que significa lugar de descanso? Só isso, pastor? Não. Lugar onde as árvores se inclinam. Vou melhorar. Está faltando para você se render a Jesus? Terceiro significado de Elim: lugar onde as árvores dão fruto perfeito, o bom fruto. Depois você pode procurar e ver os 3 significados. Eu gosto, por isso a gente estuda. Lugar de descanso é o que tu está precisando. Só disso não. No lugar de descanso eu aprendo a me render perante o meu Deus. E quando eu me rendo, Deus vira: agora você está pronto para consumir do fruto perfeito, do bom fruto. Então, além de Deus, no 26, além dele sarar a sua terra, que sara, que te sara, que sara a sua vida, é um Deus que vira para você e diz assim: tem mais? Tem mais? Tem. Eu tenho Elim para você. 27. Tem Elim. Em Elim haviam 12 fontes de água. Quantas fontes? No mundo espiritual, qual é o significado disso? Hoje eu não vou me prender nisso. A última vez que eu ministrei isso, eu me prendi, mas não é o objetivo hoje. É que tem fonte. Para junho, mesmo no término do mês, para julho, para agosto, para setembro, para outubro, para novembro, para dezembro, para janeiro, para fevereiro, para março, para abril, para maio. Deus vira e diz assim: estou cuidando dos meses da sua vida. Tem fonte para você, tem água boa para você. Só isso, pastor? Não. O Senhor diz
que ainda havia lá, junto ao ribeiro, 70 palmeiras. Não tenho tempo para falar delas. 70 palmeiras. E aí, irmãos, nós temos que entrar no significado da palmeira. Uma delas, um dos seus significados, palmeira é tido como uma árvore exuberante. A palmeira, eu não sei se você sabe disso, mas no tsunami que houve, aquela onda gigante, houve uma família que conseguiu se salvar porque se agarrou na palmeira. Você está entendendo? Sabe que a palmeira é aquela que pode ser vista de longe. Quando as pessoas precisam de você, precisam de oração, elas vão te procurar, porque você é alguém diferente. Você é alguém que tem um brilho diferente. Na sua vida há um brilho, é isso que Deus manda eu te dizer. Você brilha diferente, é por isso que no momento de dor as pessoas vão te enxergar. Palmeira é aquela que consegue ser vista de longe. As pessoas contemplam ela de longe. Você está entendendo? E ela é um lugar de segurança. Se agarre nela, porque no mais Deus fará todas as coisas. Você está entendendo? Diga amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Fique de pé, bata palmas de pé em nome de Jesus. Isso, ao teu Deus, ao único. Isso, é para Ele, pode bater, bata palmas. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, oh. Ouça essa canção, separou ela para você. Em nome de Jesus. Ouça essa canção. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, diga aleluia. Quem